Olá pessoal, mais uma vez começamos o programa Moneba aqui, é muita informação. Você já está seguindo o nosso canal? Não? Então vai lá, @moneba.baixada e fique inteirado de tudo que nós estamos falando aqui. Gente, as pautas estão interessantes e tudo que você precisa tudo que você quer saber sobre saúde, transporte, educação, a parte social, segurança e até a parte de investimento, economia, você vai ter aqui no canal Moneba. Então já quero te convidar, além de você seguir e se inscrever, também dê a sua opinião do que você quer ouvir aqui. A nossa produção vai entrar em contato contigo para que você possa ficar muito informado dos assuntos que nós estamos abordando aqui. Hoje nós vamos receber ela, Alexandra Rezende. Ela é professora moradora de Duque de Caxias, ela é pedagoga, estatutária da Prefeitura de Duque de Caxias, está como diretora na creche municipal Zelina Penido da Rosa. Gente, o trabalho dela social ali em Duque de Caxias é excepcional. E ela vai falar um pouquinho sobre a história dela aqui no canal Moneba. Mas antes, porém, faz o seguinte: vai lá no @Alexandra Rezende e acompanha lá as redes sociais. E se você quiser bater um papo com ela também, chame ela lá, que ela vai conversar contigo sobre a parte social em Duque de Caxias. Professora, quem é a professora Alexandra Rezende? Da onde veio? É uma pessoa que veio de Petrópolis, muito rica, né? Veio lá da família de Dom Pedro, ou não foi assim? É uma pessoa lutadora, guerreira, sempre teve princípios pautados na educação, pautados na família. Fala um pouquinho para os nossos internautas aqui, quem é a professora Alexandra Rezende? Olá, então, eu sou a professora Alexandra Rezende, né? Não vim de Petrópolis, não vim de família rica. É verdade. Né? Ser professor é pessoa da luta, né? Então, sou de Caxias, nasci no bairro Bom Retiro, em Jardim Primavera. Olha que maravilha. Bem nas redondezas da refinaria Duque de Caxias. Olha! Meu avô José Soares de Rezende, militar, letrado, uma pessoa muito culta, né? Então foi um exemplo para gente enquanto familiares, né? Para que nos tornássemos professores. Minha avó, nordestina, olha, analfabeta, veio de Pernambuco para trabalhar na fábrica de tecidos União, que hoje não existe mais, ali perto do Beira-Mar. E quando eles se conheceram, meu avô foi morar lá no loteamento, no Bom Retiro, logo assim que iniciou. Ele era de Santa Teresa, né, no Rio. Uhum. E aí, quando eles se casaram, foram para ali e nós estamos lá até hoje. Né? Eu e toda a minha família, uma família grande, né? Que a família da dona Zelina também passa pela nossa família. Que legal, que interessante. E aí, nesse contexto, né, de morar ali, né, do meu avô, depois ele se tornou dos Correios, porque ele recebia as cartas, né, e entregava os moradores porque não tinha correio naquela localidade. Ele passou a fazer parte do Ministério das Comunicações por esse serviço social que ele já fazia. Sensacional. Meu avô se torna, né, o carteiro daquela região, depois líder comunitário. Né, na nossa casa, a gente sempre tinha, enquanto criança, a gente lembra, né, dos momentos que a família, né, porque morávamos no mesmo território, no mesmo quintal, e as reuniões políticas, né, os eventos, né, com Brizola, com os políticos, que meu avô gostava muito de política. E depois minha mãe se torna também líder comunitária daquela comunidade. Eu me casei muito jovem, né, me tornei professora. Tenho 2 filhas, 2 netos. E resolvi, né, com o incentivo do meu avô, que as mulheres dessa família se tornassem professoras, né, me tornei também professora. Abri uma escola particular no bairro, uma escola que por muitos anos recebia os projetos políticos da comunidade, né? Por nós sermos moradores do entorno da refinaria Duque de Caxias, estamos numa área, né, de perigo, né? Verdade. Porque somos bem próximos da refinaria, estamos ali naquela localização. Então, minha mãe era líder comunitário e os projetos chegavam, os projetos sociais, e não tinha local para que eles fossem, né, executados. E aí nós cedimos o nosso espaço. Olha! Né? A gente conseguia fazer essa parceria de atender aquela comunidade, né, com muitos projetos. E então a nossa vida ali naquela comunidade sempre foi muito voltada, né? Embora a gente
nós conseguimos sobreviver do trabalho, né, de professora, de ter o sustento ali enquanto professora, mas fazíamos também essa questão social, né, do atendimento à comunidade local. Depois eu me tornei diretora do Colégio Municipal Bom Retiro, um colégio também fundado em 1969, porque ele era uma associação do campo de futebol na época, e a refinaria estava iniciando e, como projeto social, eles colocaram uma professora para dar aula. Olha. Nessa sede da associação. Agora, a sua família sempre teve essa liderança, foi liderança comunitária, né? E um período ali que realmente Caxias precisava se desenvolver em algumas áreas ali. Mas tinha muita gente ali que praticamente veio do Nordeste sem saber o que fazer no Rio de Janeiro, simplesmente para trabalhar lá na Reduc lá e viver ao léu ali, sem estrutura nenhuma. Qual foi o maior desafio que você lembra desse período? Então, na minha infância eu estudei em escola pública. Olha. E depois nós tivemos aquele período grande, né, das greves, né, de professores. E aí meu pai, motorista de caminhão, conseguiu uma bolsa pela empresa que ele trabalhava para que nós estudássemos numa escola particular. Tá certo. Então era bem difícil ele manter os 3 filhos estudando. Olha, né? Coisas que... Porque só ele trabalhava. Quem conhece a sua história assim, não sabe de onde realmente você veio. Interessante, né? Seu pai era motorista e conseguiu uma bolsa para que você viesse a se tornar essa liderança que você é hoje. Isso. E aí eu consegui concluir o ensino médio, né? Ainda com os meus pais, né? Com muita dificuldade, porque falar de líder comunitário não é falar de poder financeiro. É verdade. Porque o líder comunitário ele não tem aquisição financeira. Né? Onde existe a liderança comunitária, existe um povo que luta para a melhoria daquele lugar. Um lugar que não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, não tinha escolas, né, para atender a população, como ainda é até hoje em muitos lugares, né? Então, esse foi um dos maiores desafios. Consegui concluir, naquele período ainda, o ensino médio, porque a minha faculdade só concluí depois que eu já estava casada. Seu avô e seu pai e sua mãe ajudou muita gente ali. Você tem noção de quantas pessoas foram atendidas pela sua família, seu pai, sua mãe ali? Sabe que... acho que não dá a gente nunca teve essa questão de numerar. Né? Mas foi muita gente. Muita gente, porque quando nós não atendíamos, né, nos projetos sociais, a gente atendia enquanto vizinhança, porque minha mãe ela é ainda voluntária da Defesa Civil. Olha. Né? Hoje ela está, né? Que história interessante. Então, qual o nome de sua mãe? Só o nome. Solange de Resende. Dona Solange aqui, ó. Dona Solange já queria te agradecer por toda a luta aí como voluntária que você teve aí com o pessoal de Caxias. Nossa, a sua história se reflete através de sua filha agora, falando os benefícios que você atendeu a população do Duque de Caxias. As pessoas olham você como hoje? Fala pra gente aqui. Então, assim, é muito prazeroso, né? Você ter esse reconhecimento daquela comunidade que você nasceu, se criou, estudou, ser referência ali, porque eu fui 10 anos diretora da Escola Bom Retiro, tive minha escola particular, depois estive à frente nos projetos da Secretaria de Educação. Hoje estou numa creche, é a primeira creche que a gente recebe na localidade municipal, que ela fez um ano agora, em junho. Então, é muito gratificante ser filha da Solange, de uma mulher que foi líder comunitária, que é líder comunitária, que já resgatou muitas pessoas de enchentes, já fez muitos projetos, já ajudou a criar uma creche para crianças desnutridas, né? Então, o tamanho que a gente vê é quando a gente olha para uma criança que a gente conseguiu resgatar, apresentar para elas o poder da leitura, da escrita, né? Fazer com que elas entendam que há outro mundo, né? Para além daquelas portas que nos cercam. O que você pode falar desse orgulho de ser neta de uma pessoa que é tão importante ali como seu avô, que ajudou tanta gente ali? Meu avô ajudava muitas pessoas ali, porque o bairro, né, tinha sido loteado, então as pessoas estavam chegando, logo estava chegando a refinaria também, e eles contribuíram muito, né, para essas pessoas, acolhimento, né,
me recordo, né, deles desatolando ônibus e carros de funcionários da Reduc que passavam nas ruas sem asfalto, né? E ali a nossa família, ele também. E ele é bastante conhecido, falar o nome dele lá, as pessoas conhecem ele lá, né? Zé dos Correios. Zé dos Correios, nossa, que honra, cara. Que honra ser neta dele, né? Muita honra. Agora, no próximo bloco, pessoal, na parte educacional, ela criou um projeto de refugiados. Nós vamos falar daqui a pouco e você vai ver tudo aqui no canal Moneba. É rápido, é um bloco de ida e volta. Olá, eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês... Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva pra todo lugar? Oi, filhão. E também já manda tá áudio voltando pros pra cá. filhos. Vou chegar por volta mais ou menos de Todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá pra bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Você sabe quem está por trás da luta pelos seus direitos? No Sintracom Nova Iguaçu, somos mais do que um nome. Somos uma equipe dedicada e organizada. O sindicato é formado por uma diretoria eleita pelos próprios trabalhadores, que representam os interesses da categoria. Mas não paramos por aí. Contamos com uma equipe de profissionais especializados. Temos advogados focados em direito do trabalho, contadores para analisar verbas rescisoriais e acordos, e até mesmo profissionais de apoio que garantem que todos os nossos serviços funcionem para você. Essa estrutura nos permite atuar em diversas frentes, desde negociações coletivas robustas, passando por fiscalização de ambiente de trabalho, até o atendimento individual para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas. Vem para o Sintracom. Cada um de nós no Sintracom tem um compromisso: garantir que seus direitos sejam respeitados e que você tenha um ambiente de trabalho justo. Sintracom faz por você. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora quem mais precisa vai dar bye-bye para a conta de energia. O governo federal está lançando Luz do Povo. Energia de graça para quem gasta até 80 kW por mês e com desconto para quem usa até 120 kW. Governo Federal. Voltamos aqui no canal Moneba com muita informação para você e hoje nós estamos falando aqui sobre a parte social e educacional com a professora Alexandra Rezende, professora pedagoga estatutária da Prefeitura de Duque de Caxias e está como diretora da creche municipal Zelina Penido da Rosa, ali em Duque de Caxias. Pessoal, vai lá no @Alexandra Rezende e você vai ter informação de tudo que ela já faz ali na parte social ali em Duque de Caxias. Agora, nós vamos falar sobre um projeto muito interessante, educacional. Você, professora, foi chefe de um núcleo de projetos educacionais que criou um projeto de refugiados, né, ali em Duque de Caxias, que se tornou uma potência, um destaque. Fala um pouquinho sobre esse projeto pra gente. Então, eu cheguei na Secretaria de Educação em 2016 para trabalhar com a matrícula. Olha. E no setor de matrícula. E foi um período que Duque de Caxias recebia muitos refugiados da África, principalmente ali do Congo, né? Eles estavam morando na área de Gramacho, ali próximo ao Colégio Rui Barbosa, né? A Escola Municipal Rui Barbosa. E quando eles iam procurar a vaga, né, a matrícula, a gente sabe de todas as demandas, né? E aí eles procuravam a Secretaria de Educação para tentar essa vaga. E
nós nos sentimos a necessidade de que esse atendimento fosse mais humanizado, né? Porque alguns lugares do Congo falam o português e outros não. Então precisava de pessoas que entendessem, que acolhessem, porque o refugiado, ele não é imigrante, ele não vem a passeio para um outro país, né? E esse acolhimento, essa sensibilização, a empatia, ela precisa ser feita, né? E se você está trabalhando com as crianças, acolhendo, você precisa ter esse entendimento. E a gente percebia que havia sim a necessidade, porque as pessoas não entendem, né, na grande maioria, essa diferença do imigrante para o refugiado. E conversamos com a atual secretária, que era a professora Marise, né, Ribeiro, e como ela conhecia bem dos refugiados, ela aprovou a iniciativa e criou o núcleo de projetos especiais e pediu para que escrevêssemos então esse projeto de acolhida aos refugiados. Sensacional. Né? Fizemos parceria com a Acnu, né, que é a agência da ONU, né, que trata dos refugiados, e com a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que também faz esse acolhimento. Depois o projeto foi ganhando uma visibilidade, né, com as universidades, e recebemos universitários da UF, da parte de jornalismo, de direito, porque aí eles fizeram, né, uma peça teatral no Colégio Rui Barbosa, até para aqueles pais, né, que estavam ali, porque o Brasil é um país que ele acolhe o refugiado, né? Nós temos hoje mais de 150 mil refugiados no Brasil. Nossa. Né? E naquela época em Caxias, tínhamos 83 famílias e mais de 50 alunos, isso em 2018, de refugiados. E eles precisavam desse acolhimento, porque chegar na escola e você tentar colocar o seu filho para estudar, para gente que é brasileiro, já é difícil você não ter a vaga. E principalmente quando você vem você está num país desconhecido, né? Então, fazer essa formação, a primeira coisa que nós fizemos foi convidar essa equipe diretiva dessas escolas do entorno, para que eles abraçassem essas crianças, essas famílias de forma afetuosa, de respeito também aos direitos humanos, porque o refugiado ele tem esse direito. Claro, né? Ele passa lá na entrevista pela Polícia Federal, né? A polícia dá a ele a documentação de refugiado e, se for necessário, a Caritas, a Acnu, eles também vão contribuir para que esse refugiado seja atendido dentro dos direitos humanos. Tá certo. Né? Porque ele está vindo para cá, né, por questões de guerra, por questões raciais, né, por questões políticas, de etnias, de grupos. Então, há vários conflitos, né, para que essa pessoa tenha que sair, né, do país. Agora, ele chega sem estrutura emocional para continuar, né? Ou então pensando como eu vou iniciar. Né? Houve esse trabalho lá na educação lá? Nossa, essa sim é a parte que mais nos emocionou enquanto professores. Mesmo? Bastante. Te traz emoção quando você lembra do que você fez, do seu trabalho lá? Quando nós recebemos os refugiados. Olha. Eita. Pessoal, nós estamos aqui falando com a professora que mais trabalhou ali para a classe refugiada lá, nossos amigos e irmãos lá da África do Sul, que chegaram aqui praticamente sem estrutura emocional, psicológica, financeira, sem conhecer a cultura. E a professora Alexandra, ela criou um projeto, né, junto ali com a Secretaria de Educação e do Caxias, que entrou na família para tirar o melhor deles. Na verdade, os nossos irmãos que foram refugiados, que entraram ali do Caxias, eles são mais do que vencedores, porque já venceram uma guerra. E agora chegando no país, e a Segunda Guerra, é ter uma autoestima, encontrar a pessoa adequada, a pessoa certa. E realmente traz emoção. Realmente é um trabalho praticamente muito sério que a Secretaria de Educação lá de Duque Caxias fez. E nós queríamos te parabenizar, professora, por tudo que você fez, tudo que você ouviu ali foi sensacional para levantar a autoestima de um povo que estava sofrendo em todos os aspectos. E muita gente fala assim, cara, a minha vida está praticamente ruim, eu estou numa vida
algumas pessoas, né, brasileiras, carioca, né, o fluminense fala, nós estamos numa vida desgraçada, mas não conhece realmente do que é uma vida de um refugiado. Quando a gente pensa em projeto, a gente precisa estudar, né? Bastante para a gente entender que processo se dá e como que a gente cria, né? O projeto. E uma das dificuldades, né, como eu falei, foi a chegada dessas pessoas, né? É mesmo? Quando ela vem da África, quando eles estão num estado extremo de pobreza, né? E eles chegavam à Secretaria de Educação e nem todos acolhiam de uma forma com um olhar mais caridoso e mais respeitoso àquela situação. E aí nós começamos a fazer um trabalho com essas escolas. E uma fala que me impactou muito, né, de uma professora, quando ela fala assim, mas por que vocês estão dando prioridade aos refugiados se muitos dos nossos brasileiros não conseguem a vaga na escola, né? Isso é um assunto polêmico. Muito polêmico. Né? Porque os nossos brasileiros, eles precisam de acesso, né? E assim, era uma luta também da Secretaria de Educação para atender as demandas dos moradores da cidade e você ainda atender mais a demanda desses refugiados que chegavam. Olha isso. Né? E aí é aquela fala de você fazer, então vamos fazer um trabalho coletivo, se for a necessidade de se criar mais vagas, de abrir mais salas de aulas, porque como esse refugiado ele consegue se deslocar para um outro bairro com essas crianças que não conhecem a cidade. Porque eles moravam de aluguel e muitas vezes eles não tinham a condição de pagar o aluguel. Então você tem que ter uma parceria ali com a Secretaria de Assistência Social, você tem que ter com a saúde. Uhum. Tem que integrar todo mundo nessa situação. Você tem que entender de onde veio esse refugiado, porque muitos vêm com diploma, mas aqui esse diploma não é válido. Muitos lá tinham uma situação financeira boa e quando chega aqui se vê sem nada. Né? E aí nós fizemos esse trabalho de acolhimento também às escolas, porque como as escolas estão recebendo essas crianças com outra cultura, porque nós somos, né, os descendentes dos africanos. Com certeza. Mas a gente não viveu essa cultura. A gente viveu a cultura do Brasil. A gente tem da cultura, né, hoje, que perpetua, mas eles estavam chegando ali com aquela cultura, com o jeito social deles, com a fala, com as questões da veste, da alimentação, que é totalmente diferente. Você pega uma criança daqui e coloca ela aqui, em outro ambiente, em outro território. Então, a necessidade do projeto Refugiado para a Educação foi essa, de fazer com que também as escolas abraçassem essas crianças. A gente, enquanto secretaria, dessemos o suporte, buscássemos parceria com outra secretaria, que hoje a Secretaria de Assistência Social também está inserida muito bom. Nesse projeto. E aí, no Dia dos Refugiados, que foi bem próximo ao período que estava passando aquela novela Órfãos, né, da Terra, né, o assunto refugiado estava muito em pauta. E no dia 20 de junho é o Dia do Refugiado. E nós fizemos um evento na Secretaria de Educação, que foi, para mim, o evento mais marcante, que é aquela capa lá de... Nós já tínhamos feito um outro noticiário, né, quando fizemos um projeto na Escola Rui Barbosa. E aí, quando nós recebemos a mãe, os filhos e as suas mães. Olha, gente, né? Deve ter sido emocionante demais. Foi muito emocionante, porque o transporte buscavam, né, nas suas localidades e levavam para a secretaria. Por eles, né, estavam sempre em processo de mudança por conta das questões financeiras, muitos que estavam próximos se afastaram. E nesse dia a gente conseguiu uni-los lá no auditório da Secretaria de Educação. Muito legal, olha, gente, sensacional. E uma das refugiadas, que eu não lembro o nome dela, Cristine, cantou uma música muito bonita. Olha. E eles se abraçavam e choravam, porque tinha muito tempo que eles já não se encontravam mais. E na fala dela, ela diz: obrigada por vocês me acolherem dessa forma, porque nós não viemos aqui a passeio. Nós não escolhemos o Brasil para passear. Nós viemos aqui porque nós viemos fugidos da guerra. Nós pegamos as crianças que estavam próximas e saímos. Inclusive, tem um filho meu que eu não sei onde ele está.
Eita, que dor, né? Então, assim, foi um momento muito emocionante, porque falar de teoria e viver a teoria prática, né? Foi algo assim que... E hoje, a professora Marise, né? Tá lá à frente. Por que qual a importância dessa secretaria permanecer? Fala pra gente aqui, lá na Secretaria de Educação. Hoje a professora Marise Reis está lá administrando muito bem, mas ela precisa de permanecer. Existe ainda muitos refugiados a serem atendidos ali, a serem reinseridos na sociedade e abraçado pelo povo carioca. Fala pra gente. Então, a professora Marisa Reis, né, trabalhou comigo, enquanto trabalhamos na escola, depois na Secretaria de Educação, e hoje ela permanece à frente, né, do projeto dos refugiados, porque nós ainda acolhemos os refugiados em Duque de Caxias, né, porque essa necessidade é a necessidade de inclusão. Né? Quando a gente inclui, né, na educação o aluno especial, o aluno incluso, né? A gente precisa também incluir todas as diversidades, né? Seja ela de etnia, de raça, e acolher os refugiados. Enquanto a gente recebe refugiados na cidade, né, a gente precisa de manter esse projeto, né, à tona, ele funcionando, ele ativo. Na secretaria hoje eles fazem a busca, né, eles realizam a busca dos números de alunos refugiados e de qual país para fazer, né, essa inserção, e as parcerias com as outras secretarias, né, para dar esse acolhimento, né, de excelência. Interessante. Agora, se fosse definir em uma palavra aqui tudo que você fez por esses nossos irmãos angolanos da África que veio para lá, qual seria a palavra que você definiria a professora Alessandra hoje, a Alessandra Rezende? Qual seria? Eu falo que eu me tornei outra pessoa depois do projeto de refugiados. Eu sou, assim, por todos os caminhos que a gente passa enquanto educação, né, enquanto educadora, são caminhos que nos tornam pessoas, né, com um olhar mais afetivo, mais minucioso para olhar o outro, a ter empatia. Então, eu tenho muita gratidão pelo projeto, né, que nós iniciamos ali, né, porque a gente consegue enxergar bem de perto. Você faz um caminhar da sua trajetória de enquanto brasileiro, né? Quem são essas pessoas que vieram? Porque quem foram os africanos no Brasil, né? Eles chegaram como escravos, os africanos construíram o Brasil, que na verdade foram estrutura. E como que eles chegaram aqui, né? Como escravos. E eles não tiveram acolhimento. É verdade. E hoje você dá esse acolhimento ao refugiado que chega também de uma forma tão dura, tão sofrida, te faz repensar na vida que a gente tem, né? E quais valores que a gente tem enquanto ser humano para olhar o outro. Interessantíssimo. Existe algum projeto, assim, algum legado que você queria ainda tenha que concluir? Qual seria esse legado? O professor tem uma cabeça muito pensante, né? A gente nunca acha que conseguiu fechar um caminho, né? Então você pensa lá em assistência social, né? nas questões sociais. Penso nesses territórios que a gente tem, né? Penso na formação continuada do professor, que a gente precisa ter, na valorização. Então, o professor está em constante, né? A cabeça não para, porque a gente está sempre surgindo uma questão nova, né? A gente aprendeu a lidar com a pandemia, educar nesse processo de pandemia, na alfabetização, né? E repensar esse processo de alfabetização no Brasil, de quantas pessoas a gente ainda tem analfabetos e quantos analfabetos a gente tem funcional. É verdade. Né? De pensar a educação em excelência, pensar em educação em qualidade, em políticas públicas voltadas com seriedade para a educação, que é a valorização do professor, escolas, né, com de boa infraestrutura, né, que o cardápio alimentar, né, porque a gente tem lá em Caxias, a gente é pioneiro em alimentação escolar. Então, pensar, não dá para te falar que a gente pensa em uma questão única para a educação, né? Entendi. Hoje, o meu foco tem sido a docência em educação infantil. Ah, maravilha. Agora, com toda essa emoção, pessoal, eu quero deixar aqui as considerações finais aqui. Por favor, a câmera sua ali.
Eu quero agradecer a você, Nael, né, pela oportunidade, pelo convite do Dr. Adil Wilson, né, de ter feito essa indicação para que eu pudesse falar um pouco desse projeto, né, que na época nós fizemos muitas parcerias quando o Ed Wilson era presidente da Fundec. Olha que maravilha. Né? Ed também, obrigado, tá, Ed? Ao Ricardo, né, que nos acompanhou. Agradecer a oportunidade e que nós tenhamos muitas oportunidades, né? Enquanto negros, enquanto professores, enquanto pessoas que pensam no bem-estar do outro, nas políticas públicas, sociais e de qualidade, né? Pessoal, nós vamos hoje terminar o nosso programa Moneba aqui com esse relato que praticamente foi muito sério, assim. Você conhecer um pouquinho lá a história lá dos refugiados lá, que passaram lá na mão da professora Alessandra Rezende. Para você que está assistindo o canal Moneba, eu quero deixar para você: escreva sempre uma história de sucesso que não seja contada por homens, mas que Deus possa ver a sua generosidade e contar a sua história lá no céu. Ficamos aqui no canal Moneba e até a próxima, pessoal.